Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de nos reunirmos e termos aí um povo também reunido nas igrejas, principalmente no tabernáculo em Benevides, que está conosco exatamente para podermos ter uma ceia unidos. Isto é muito bom. O pastor Ivair também lá na cremação e o pastor Mendes ali em Benevides, com mais alguns pastores que devem estar com ele também. Será bom notificar, né? Para que saibamos. E já quero deixar claro que não há nada de especial de fazermos uma reunião desta, de ser ministrada a ceia direto de Franca. É que esses pastores querem mostrar seu companheirismo. Simplesmente isto. Neste ponto, né, da ceia, que nós temos os outros que têm o companheirismo, eles mesmos estão dando a ceia e tudo em ordem. Mas nós tivemos esta inspiração. Nós, eu digo, o pastor Mendes, né, teve, e a gente apoiou esta inspiração de 2 em 2 meses fazermos uma ceia em conjunto, aqui e lá em Benevides, Pará. Muito bom. Vamos ler aos Efésios, capítulo 4, verso 22. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Grande Criador, nós te adoramos porque tu és bom e o Senhor toma conta de cada um de nós. Se nós permanecermos simples, humildes, sempre na sua presença, deixar que o Senhor fale, para que todos nós te engrandeçamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, esta tarde já teve uma reunião com o pastor bispo lá em Sapucaia do Sul, e o pastor Irineu também esteve presente e pregando também. Deus abençoe o companheirismo dos irmãos aí no Sul. Eu pediria aos irmãos das cidades onde o pastor João Bispo ministra a ceia, vocês fazerem de tudo para ir numa ceia dele. Acho que as pessoas precisam se despertar mais para uma unidade, unir um com o outro. Então tem uma reunião, eu tenho membros espalhados no Brasil e fora do Brasil, mas onde tiver um pastor ministrando a ceia, se estes irmãos pertencem ao meu ministério e têm o mesmo espírito que eu tenho, eles não ficariam em casa, eles estariam na reunião, é na cidade deles. Vou falar exclusivo na cidade, certo? Porque tem hora que você tem que sair da sua cidade, se torna meio complicado. Então as pessoas gostam da internet, é por isso. Mas eu pediria aos irmãos, se vocês esforçarem um pouquinho, dá para chegar numa reunião desta, do pastor João Bispo,
para poder estar em companheirismo. É bom ver o companheirismo de todos. E se a gente não tem esse companheirismo aqui, se tem uma restrição com alguém, alguma coisa, o que você acha do céu? Você quer chegar ao céu? A gente não chega ao céu assim, certo? Bem, a morte não muda a sua natureza. E eu vou começar por aqui. A morte não muda a natureza de irmãos complicados. Complicados na internet, complicados um com o outro. A morte não muda sua natureza. Se você morrer, você vai para o outro lado, para a quinta dimensão, daquele jeito que você está. Complicado, porque eu não posso falar que você vai para a sexta dimensão, porque não vai. A morte não muda a sua natureza. Então você deveria se aprontar e ser melhor pessoa. Eu não gosto de entrar na rede social e ver um irmão dar um choque no outro. Para que fazer isso? Nem ministério muitas vezes as pessoas têm. E falo do outro. Você não pode falar de uma pessoa mesmo que é da denominação. Se você não faz 0,5% do que ele faz, para que fala dele? Você não faz nada. Se fizesse, já não podia falar. E ainda não fazendo e sendo complicado. São espíritos complicados que nós temos na internet. Irmãos, eu não gosto de ver isso. Certo? Não gosto. Eu já disse para um irmão uma vez, eu me envergonho de ser seu pastor. Porque o dia que você falar que eu sou seu pastor, você tem que ter a natureza que eu tenho. Se você não tem, não diga que eu sou seu pastor, que eu fico com vergonha. Se você não tem, eu tenho. Então, por favor, isso a gente fala, não é para a pessoa piorar, a gente fala para dar um choque, para ver se a pessoa melhora, para ela não achar que ela é alguma coisa, que tem alguma coisa. Já pensou bem se fosse você, complicado, que tivesse descoberto o novo nome, a vinda do Senhor, o 7º selo, tudo que já foi descoberto, já pensou se fosse você? Complicado. Por isso Deus não pode dar para certas pessoas e elas se invejam de outras. Isto é errado. Então eu pediria a vocês fazer o que é certo, certo? Já estamos mexendo desde já, porque São Paulo falou aqui que quanto ao trato passado vos despojeis, joga fora, deixa de lado, do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, pelo desejo do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Tem pessoas que passam anos na igreja e não renovam. Elas não mudam de vida, elas acham que igreja é apenas para vir, marcar o ponto, presente. Eu fui na igreja hoje. O que você fez? Você cantou para Deus? Você fez uma oração? A hora que estava orando, você estava orando? A hora que estava cantando, você cantou ou se esforçou para cantar? Mesmo não sabendo? Tem que sempre renovar o espírito no vosso sentido. Não ficar com aquele espírito antigo, aquele espírito velho, aquele espírito de problema, falta de reverência. Está sempre na igreja. Então vocês têm que saber que
a gente é contra esses espíritos. E tem mais uma, eu continuo dizendo, se você tiver algum problema e você cair, eu estou aqui para te dar a mão para te levantar. Eu sou o que sou, falo o que falo. Mas não pensa você que se você faz uma coisa errada, eu já vou te jogar fora, deixar você de lado. Não, eu estou aqui para te dar a mão. Se você quer conserto, cada irmã, cada irmão, se quer conserto. Então estamos aqui para ajudar. Amém? Aqui é bom a gente aprender isso. A gente tem o texto, tem que falar sobre o texto, discorrer sobre ele. E depois tem que aplicar esse texto. Eu ouvi um pastor inteligente falar sobre isso e eu gostei. A gente faz porque está na mensagem, a gente faz porque está na Bíblia, certo? Mas cada um de nós temos que, ao ouvir a mensagem, não só o pregador, mas a igreja, ao ouvir a mensagem, tem que aplicar aquilo na vida. O que adianta você só ouvir e não aplicar isso? O que adianta ouvir correção e não se corrigir? Ser repreendido e não consertar? Acho que é tempo de nós sacudirmos essas penas soltas. As penas soltas te atrapalham. Faça como a águia, ela sobe o mais alto possível e ela precipita contra a atmosfera para ela perder aquelas penas soltas, que a águiazinha pode agarrar nela, pensar que está segura e cair. Então, por favor, sua família espera em você, como um pai, como um marido, como uma mãe. Sua família espera em você. Seus pais esperam em vocês, filhos. Na obediência, crendo na palavra, amando a Deus, amando seus pais. O pastor espera em vocês. Que você se dedique, esteja num culto, entregue sua vida a Deus, desprenda das coisas do mundo. O povo espera em você, pastor. O povo espera numa mensagem, numa palavra de ajuda. Pode levar uma fitinha, uma literatura do irmão Branham, pode dar um conselho. O povo espera em você. O povo espera que tenhamos homens suficientes, que eles possam confiar sua família a nós, como pregadores. O povo espera algo de nós. E muitas vezes decepcionamos o povo e pagamos o preço. Porque não é só você desejar do povo, não é desejar dinheiro, dízimo, essas coisas que são normais, naturais, mas desejar assiduidade, fé, bom companheirismo, falar bem um do outro, conversar um com o outro, ajudar a resolver os problemas um do outro, porque tem gente que você pode dar a mão que elas não aceitam, que você tenta levantá-las, mas elas querem ficar prostradas. Você dá conselho, mas elas não ouvem. É duro. E é o tempo que nós vivemos. O que nós estamos fazendo? Você pensa que eu estou dizendo isso para você ir embora da igreja? Estou te dando um choque para você dizer, o que eu estou fazendo aqui que eu não conserto? A minha família espera em mim, minha igreja espera em mim, meu pastor espera em mim. O que eu estou fazendo aqui? Então, por favor, não pensa que a morte vai te mudar. Depois, só porque eu vim na igreja, aí eu morro. Aí eu vou para a sexta dimensão. Mas eu era um complicado. Eu estava na igreja, mas eu era um complicado. Como vou para a sexta dimensão? Tem que ir para a quinta, lugar dos perdidos. Tem uma família, não cuido daquela família, não sangro por aquela família.
Que assim é o que faz os pais, tem que sangrar pelos filhos. Sangrar suas mãos. Luta, labor constante. E os filhos? Obedecei os vossos pais. Pais, não provoquei ira a vossos filhos. Muitas vezes os filhos não têm obediência aos pais. E tudo que os pais falam provoca angústia, ira. Aí você tem umas mocinhas deprimidas, uns rapazotes deprimidos, porque o pai exige, o pai corrige, a mãe também. Mas se sois filhos de estáis sem correção, de São Paulo que sois, bastardos. Bastardos. É filho nascido em prostituição. Sois bastardos. Não nasceu da forma certa. Não foi gerado da forma certa. Por isso luta você para ter um casamento certo, para não produzir bastardos. Você é responsável por sua família, por seus filhos, por aquilo que você gera, que você cuida. Olha, em casa você sabe que a casa precisa, como um pai de família, e muito sofre por não poder dar, mas muito faz as pessoas sofrer por exigir. É o espírito do tempo que nós vivemos. Sedução e aquisição. Te seduz para você comprar. É isso que fazem. Então, eu espero que cada um de nós venhamos entender isto. A morte não vai mudar nossa natureza. Temos que mudar aqui. É aqui que eu venho para a igreja, é aqui que eu escuto um culto, é aqui que eu escuto um CD, que eu leio uma mensagem. Pensa na sua casa, o que você pode fazer. É aí mesmo que você está se preparando a sua alma, ao abrir a boca, ver o que vai falar. Se aquilo ali vai prejudicar seu irmão, sua irmã, e se ele já está no buraco e você jogando mais terra em cima dele. Quando você deveria jogar uma corrente de amor, diz irmão Brana, porque ele está atolado, joga uma corrente de amor e puxa ele para desatolá-lo. Falta de compreensão muitas vezes, porque as pessoas vêm das denominações de uma forma rígida, farisaica, e acho que tem que continuar assim na mensagem. Aqui você precisa mudar é de vida, eu tenho que mudar é de vida. Nós temos que mudar é de natureza, antes que a morte chega. A morte não muda a nossa natureza. Marido ruim, não tem jeito, a morte não vai mudá-lo. Ele vai para o lugar dos maridos ruins. Mulheres ruins, a morte não vai mudá-la. Ela vai para o lugar das mulheres ruins. Apenas ter nome de crente não funciona. Precisávamos honrar o nome de Cristo. A nossa vida na terra é para honrar o nome do nosso Salvador. É isto que nós precisamos. Quando você corta seu cabelo, mulher, você desonra seu marido e a moça desonra a Deus. E você sabe que não devia fazer aquilo. Quando você veste uma roupa que não é própria para você, não é roupa de mulher, é para homem, e você usa aquilo, você sabe que você está perdida. Você sabe que a Bíblia diz que a mulher não pode usar vestimenta de homem, nem homem usar vestimenta de mulher. Não importa como está o nosso mundo. Temos que mudar a nossa natureza, porque a morte não muda a nossa natureza. Ao morrer, você vai para o lugar daquelas que provocam, você que gosta de usar roupas provocantes. Ao morrer, você vai para o lugar das que provocam. Você, homem, que também destrói lares,
Ao morrer, você vai para onde? Lugar daqueles que destroem lares. Não é sexta dimensão. E quanto tempo passamos na igreja? 10 anos, 20 anos. E muitas vezes não consertamos. E a morte não vai nos consertar. E depois que morre, aí vamos fazer o fúnebre dele. Esse aqui é o irmão, fulano de tal. Aí nós olhamos só o exterior. Foi uma bênção. Até não é muito bom falar do defunto quando ele parte. Você tem que ter muita segurança, porque o defunto engana a gente. Você fala do que você viu, coisa boa, quer falar bem para alegrar a família, mas também não precisa falar mal. E você não sabe para onde foi. Olha a situação da pessoa, olha o que elas fazem, olha a vida que vive. E vos revistais, depois de despojar do velho homem, e vos revistais do novo homem, isso é, da nova natureza, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Tudo que é na vida cristã, meus irmãos, é verdadeira justiça e santidade. É um povo separado, é um povo que luta por uma separação. Você não tenta parecer com o mundo, mas viver contrário ao mundo. Não tem que vestir igual ao mundo. Não tem que entrar nas modas do mundo, nos estilistas do mundo. Você tem que ter um estilista bíblico. Nós temos o que Pedro foi um bom. Ele disse, vocês devem ser como Sara. Vestia corretamente, obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Estou tomando aqui de alguns parágrafos do irmão Brana, mas mexendo com a natureza, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, 68, o irmão Gediel se colocou na internet, eu aproveitei e me veio a inspiração para falar sobre isso aqui. Mostrando uma coisa, que gente, quando você morre, ou o que for, quando você deixa esse mundo, sua natureza não muda. Essa natureza ruim que você tem, você morre, você vai para a quinta dimensão. Lugar da natureza ruim. Aqui tem que mudar de natureza, aqui nós temos que lutar. Pedir a Deus, Senhor, muda a minha natureza. Eu não posso continuar sendo o que sou. Chega de ser assistente de igreja apenas. Que muitas vezes somos assistentes de igreja e nem temos compromisso com a igreja. Nem temos compromisso com o culto, com a oração, com a decência. Se você é um mentiroso agora, você será um mentiroso lá. O que o irmão Brando está dizendo? Você mente aqui, depois morre, foi para o céu. Se é mentiroso aqui, é mentiroso lá. A morte não muda a sua natureza. Você precisa buscar a Deus para Ele mudar a sua natureza. Eu tenho que buscar a Deus para Ele mudar a minha natureza. Amém? Se você é temperamental aqui, você será um temperamental lá. E aí você vê as maneiras bruscas de se tratar, de se falar, e não há um arrependimento, não há uma mudança. Você tem que saber que essa natureza ranzinza sua, você vai partir para o outro lado, e a morte não vai mudar essa natureza. Aí você pensa, a família pensa, vamos para o céu, e não vão encontrar nós lá. Olha a forma de vida, sempre na igreja, sempre ouvindo, mas nunca obedecendo, nunca atendendo a mensagem do jeito que ela é. Muitas vezes nunca nem respeitando um ao outro, que deve se respeitar. Se você é um cético,
que é um incrédulo, aqui, você será um séptico, um incrédulo lá. Você não crê na mensagem aqui, você não crerá lá. Mas você não creu na santidade aqui, também não crerá lá. Quando for para esse outro lugar, a morte não muda a sua natureza. Vamos mais um pouquinho aqui com o irmão Brano, eu gosto de Hebreus capítulo 6, segunda parte, 38, 254, parágrafo antigo. A sua velha natureza morreu, a natureza do mundo, e você se tornou uma nova criatura. Quando a velha natureza da gente morre, a gente mentia, não mente mais. A gente adulterava, não adultera mais. A gente fazia aquelas coisas grotescas, errada, imoral, não faz mais. A velha natureza morreu. Você tem uma nova alma, uma nova natureza, e essa é a natureza do Cordeiro que está dentro de você. Amém. Os seus desejos, aquela velha vida que teve um princípio, quando Deus soprou suas narinas, quando você nasceu, aquela vida da natureza carnal morreu. Mas ainda fica fazendo viver aquela vida da natureza carnal. Quando precisa de conserto. Não tem um de nós que não precisa de chegar aos pés de Cristo e dizer: Pai, me perdoa, me muda, me transforma, tira essa natureza ranzinza minha. Ela me atrapalha o que era a sua natureza. E ela tem um princípio, ela teve um fim, essa natureza. Tem um princípio, ela nasceu, então ela tem um fim, ela morre. E ela morreu e desapareceu para sempre, a velha natureza. Deus entrou com a nova natureza. É isso que nós queremos ver, se Deus entrou com uma nova natureza, novos sentidos, novos desejos. Você luta contra o mal, mas tudo em você agora é novo. As pessoas vão perceber que é novo. Sua forma de viver, de falar, de agir, no seu casamento, nas suas conversas, nos seus negócios. Tem gente que até nos negócios erra a vida inteira. Faz um negócio feio, um negócio sujo. E Deus entrou com a nova natureza, então, o amor, a alegria, a paz, benignidade, bondade, paz, paciência, mansidão, bondade. Está aí tudo dentro de você. No lugar do quê? Daquela velha malícia, do mau humor, do ódio, da rivalidade, da contenda. Todas essas coisas. Então, as coisas boas entraram, as más saíram para as boas entrarem. A natureza carnal, mundana saiu para a natureza do Espírito entrar. Amém. A mensagem vida. Vamos escutar um pouquinho. Parágrafo 72. E vemos anúncios assim também. Ele diz assim, que tem anúncio que diz assim: a vida começa quando o sol se põe. Aí o irmão Brando diz: não, a morte começa quando o sol se põe. A morte começa quando o sol se põe. Poderíamos pensar, a vida começa quando o sol nasce. Mas quando eles querem fazer uma propaganda, diz: a vida começa quando o sol se põe. Isso é do tempo lá do irmão Brana. As pessoas se tornam rondadoras da noite. Elas perambulam à noite. Tem gente que gosta disso. E que tudo que fazem, fazem à noite. À noite quer dizer errado. Pode estar num pleno dia, mas faz errado tudo que vai fazer. Mas temos que perambulam à noite, diz o profeta. E se você observar, elas assumem a natureza do mal. O mal sempre ronda à noite. As pessoas sempre têm mais medo de noite. Porque o mal ronda à noite. Você não enxerga a coisa direito. Não sabe como está acontecendo, o que está acontecendo.
O mal ronda a noite, sempre ronda a noite. E quando você faz alguma coisa errada, mostra que você estava com este tipo de sol. O sol se pondo, e você fazendo a coisa errada, perambulando, conversando com a pessoa de uma forma errada. Tem homem que conversa com uma mulher tentando ganhá-la. E tem mulher que veste para chamar a atenção do homem. São demônios diversos que existem. E não me diga que você é feia. O problema é que Satanás usa tanto feio como bonito. Todos eles pecam. As pessoas feias, elas enfeitam. Elas colocam alguma coisa, algum adorno nelas, que muda elas um pouco. O mais bonitinho ainda põe um adorno melhor, para poder ficar mais bonito, mais atraente. Eu nem estou falando direito as coisas, estou deixando aqui no ar. E que adorno é esse? Será que é alguma florzinha que o homem põe? Não, é coisas dele mesmo. É coisa para chamar atenção. Que muitas vezes usam, não é para o bem-estar. Você poderia usar para o bem-estar, um sol quente. Mas não, usa para chamar atenção. É o espírito que está por detrás de tudo isso. Eu tenho tratado com gente ao longo desses 50 anos de ministério. E o que a gente vê são pessoas querendo ser o que não são. Querendo chamar a atenção dos outros. Se alguém fizer muita coisa para você, comece a desconfiar. Que está de olho em alguma coisa. Pastor, mas não pode ser tudo assim também. Você tem que prestar atenção nas coisas. O que você faz de bem para as pessoas. Tem pessoas que você faz uma coisa, por gentileza, ela entende que você está gostando dela. São demônios trabalhando na mente do homem, na mente da mulher. Possuindo as portas do inimigo, 49. Eu gostei dessa. E quando ele estava sendo irritado, Jesus, ele não devolveu aquilo. Quando ele foi criticado, ele ficou quieto. Quando ele foi chamado de diabo, ele se conteve. Ele tinha um negócio, e esse era o negócio do Pai. E ele foi fazer aquilo. E então, finalmente, eles o levaram para uma cruz. A morte teria que enfrentá-lo. Todo o restante dos homens que você vê na Bíblia, olha o que o irmão Brana mostra, eles haviam conquistado os mares, haviam conquistado a natureza. Moisés, o mar abriu. Josué, o sol parou. Sansão, uma queixada seca, matou mais de 1000 filisteus. Homens que mostram como venceram. Mas vamos passar para o lado do nosso Cristo. Ninguém nunca venceu o que ele venceu. Todo o restante deles havia conquistado os mares, havia conquistado a natureza, e havia conquistado leões. Eles haviam conquistado fogo. Daniel na cova dos leões. Os 4 irmãos lá na fornalha de fogo ardente. Fizeram grandes proezas. Eles haviam conquistado tudo, exceto a morte. Mas agora Satanás encarou que ele vence a morte. Ele não veio apenas para vencer leão, para vencer fogo, para abrir mar, para parar sol. Mas ele veio para vencer a morte. Mas aqui estava uma pulsação do seu cérebro, suas veias
tinham o poder conquistador da morte. Morte de São Paulo, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não muda a sua natureza. Olha aqui, Samuel era um profeta e depois de morto, 3 anos depois de morto, ainda era profeta. A morte só muda o seu lugar de morada, mas a morte não muda a sua natureza. Se é profeta aqui, é profeta lá. Se é pastor de verdade aqui, é pastor de verdade lá. E assim por diante, se é mestre verdadeiro aqui, porque tem muitos falsos. Como você espera chegar no céu, ensinando o povo que Deus é 3 pessoas. Ensinando o povo que tem um Jesus menor que Deus. Quando a própria Bíblia mostra que Ele é Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu e o Pai somos um, não somos 2 nem 3, somos um, somos uma unidade perfeita e não composta. Marido e mulher é uma unidade composta, por isso não tem perfeição, tem problema, mas a unidade do Pai e o Filho é uma unidade perfeita. Ele não tem problema. O que o meu Pai faz, eu faço igualmente. Isso é unidade. Unidade no ministério, vocês deveriam saber. O que o meu pastor prega, eu prego. Mesmo se você for um falso, o que o seu pastor pregar falso, você vai e prega falso também. Porque o dia que você ouvir a verdade, você deixa a falsidade e vai para onde tem um pregador que prega a verdade, para você poder pregar a verdade também. É o melhor que se faz. Glória a Deus. Então você vê o que aconteceu com Samuel. Morreu. E um dia Saul precisava de um socorro. Saul foi a Deus, Deus não respondeu. Saul pediu sonho, o sonho não veio. Saul foi ao Urim, ao Tumim, as pedras que os sacerdotes usavam lá em seu peitoral, e que sabia o que acontecia, as pedras não mostraram nenhuma luz para eles. E ele sofreu. Aí o que ele fez? Ele foi numa pitonisa. Tem muita gente que interpreta isso daqui na denominação como sendo Satanás. A Bíblia diz Samuel. Eles deveriam ver o que na Bíblia está escrito. E Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste? Sendo que Deus é contra você, se Deus não te ouviu, porque você vem mexer comigo. Amanhã, a profecia, ele era profeta, ele morreu profeta. A natureza não foi mudada, a morte não mudou a natureza dele. Ele era profeta, e do outro lado, ele era profeta, e quando foi chamado naquele tempo, que não tinha o sangue de Cristo, e sim o sangue de touros, de bodes. Hoje ele não vem, porque o sangue de Cristo não deixa. Mas naquele tempo, eles faziam vir. E aí veio Samuel e falou com ele, profetizou: amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ah, engraçado. Se estarão comigo, aonde é que Samuel estava? Samuel é salvo. Saul tinha errado. Mas agora ele ia perder o privilégio de viver por causa dos seus muitos erros. Persistindo no erro. Perdendo então a vida. Você estará comigo. Você e seus filhos. E no outro dia, na batalha, todos morreram. A morte não muda a sua natureza. Obediente, tem alguma coisa aqui, até a morte, que eu quero deixar também esse versículo 5:32 de Atos. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmão, se não há obediência, como que você pode pensar que tem o Espírito Santo?
Minha irmã cortando o cabelo, usando roupa curta, usando roupa de homem, indo à praia. E você também, homem, fazendo a mesma coisa, usando igual o mundo, saindo de sunga numa praia. E você acha que você está obedecendo a Deus? Alguém diz, que tem a ver isso? Santidade. A santidade faz você afastar destas coisas. E Deus vem para poder trazer santidade a nós. Olha aqui, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Reconhecendo disso, a mensagem 69, homens e mulheres, é hora de se sacudirem, de se examinarem e verem onde é que estamos, pois a morte não muda isso. Eles se foram por 2000, falando de Moisés, falando de Elias, eles se foram por 2000 anos, 2500 anos, mas apareceram vivos no Monte da Transfiguração, em São Mateus capítulo 17. A morte não muda a sua natureza. Eles eram profetas, e eles virão, olhem para você ver, essa natureza estará pregando na terra para os judeus, Moisés e Elias, pregando para eles. Essa natureza não muda. Ele tem a natureza de profeta, ele vai ser um profeta para os judeus. Está aqui, a morte nada faz a um homem, senão mudar o seu lugar de habitação. Você sai daqui, se fez a coisa errada, se persiste no erro, você sai daqui e vai para a quinta dimensão, o lugar dos perdidos. Mas eu fui crente, você foi crente, mas não obediente. É crente, mas não obedeceu. E os filhos de Deus são aqueles que obedecem. Amém? Como filhos obedientes, 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Agora você não é ignorante mais. Você agora é um cristão. Agora você não vive mais na desobediência. Você não é filho da desobediência, você é filho da obediência. Amém? Glória a Deus. Não muda a sua natureza, não muda sua fé. A hora que nós formos para lá, filho, quem é da Trindade vai chegar lá como da Trindade. Quem é da dualidade vai chegar lá como da dualidade. Aí tem um lugar para ele. É um lugar próprio para ele. Você já viu a fé na dualidade chegar na sexta dimensão? A fé estava errada. A fé na Trindade chegar na sexta dimensão não chega. Você tem uma oportunidade para mudar a natureza aqui. A morte não vai mudar a sua natureza. A morte só muda seu lugar de morada. Você mente aqui e vai mentir lá. Você adultera aqui, também vai estar com aquele espírito de adultério lá da mesma forma. Não tem como você adulterar lá, não tem gente para isso. Mas aquele espírito que é a natureza do seu espírito. Aquilo não morreu, está do outro lado do mesmo jeito. Então guarde bem, não muda a sua natureza, não muda a sua fé, não muda nada em você, exceto seu lugar de habitação, a morte. Só muda o lugar de habitação. E que Deus nos dê graça para viver de uma tal maneira que cheguemos a esta perfeição, a esta santidade, onde Deus deseja que cada um de nós reconheçamos nossos erros e consertamos. Amém? Terminando, o único lugar provido por Deus para adoração, 124. Agora, se recordam como acabamos de estudar as 7 eras da igreja? O mensageiro, a igreja anterior, sempre é assim. A morte dos pentecostais produz o rapto da noiva. Vê você? A morte de Lutero trouxe a Wesley. A morte de Wesley trouxe os pentecostais. A morte dos pentecostais traz agora esta mensagem. Era a mensagem do irmão Branham naquele dia. Pensa bem na revelação dos selos. A morte
dos crentes da mensagem em William Branham, traz os crentes da mensagem da esposa. Vai mudando. Você tem que entender que o que você creu lá atrás, você tem que mudar aqui na frente. Diz, não, e eu quero permanecer da mesma forma. Você não pode permanecer, você creu errado. Eu criei na Trindade, quando apareceu essa mensagem, eu passei para a unidade de Deus, da forma correta. A unidade do Pai com o Filho, conforme o irmão Branham sempre pregou. E até hoje, aí vem crendo no irmão Branham, Deus trouxe a restauração, batismo, tudo restaurado para nós. Tudo bem, aí apareceu mais uma etapa da mensagem. A revelação dos trovões, a revelação dos selos, do novo nome. Por isso, do jeito que nós estamos aqui, ao morrer nós vamos para lá. É com aquilo que nós cremos. Eles podem dizer que somos do diabo, mas a Bíblia, o profeta, a mensagem, mostra que somos de Deus. Eles não têm coragem de falar sobre o novo nome. Mas para que falar se eles não pertencem a esse nome? Por que você fala? Porque você crê, você tem fé. HM faz parte do nome de Deus. E Branham é este nome. Amém. Pai Celestial, ajuda esta igreja, Senhor. E ajuda cada um de nós, como ministros, ser mais responsável para que o povo seja abençoado com esta mensagem, com esta palavra que o Senhor deu ao seu profeta. E o Senhor veio na primeira etapa, mas o Senhor passou para a segunda etapa, e logo o Senhor esteve na terceira etapa. Quantas pessoas querem ficar na primeira ainda, Senhor? Quantos estão teimando na segunda etapa? Mas se eles pudessem caminhar mais um pouco e chegar à terceira puxada, a terceira etapa, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, eles conheceriam o que nós estamos conhecendo. Por isso eu peço ao Senhor, ajuda esse povo, ajuda meus irmãos que crê, tira de nós o mal. Queremos ter a natureza correta, ter mudado de natureza, ter uma vida íntima com o Senhor. Deus, limpa nossa mente, nossos olhos, o nosso falar, que saibamos, Senhor, ao ouvir, escolher o que presta para ouvir, rejeitar o mal. Ajuda essa igreja, moços e moças, senhores e senhoras, anciãos, que sejam ajudados, nós os ministros, que tenhamos a bênção do Senhor, a sua palavra, falando ao nosso coração, mudando nossa natureza aqui, para que possamos ter a natureza do Cordeiro em nós. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, o batismo com o Espírito Santo, a pedra de coroa sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O dia já veio, faustoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. É Jesus que ouvi triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Branham, Jesus Cristo é Branham e eu sou também. E a família Branham são a luz do mundo, e não se envergonham do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o leão, foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Branham
As 7 trovões é o nome dado pra ser raptado na revelação. Neste nome plana há um sinal eterno. O nome Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa de um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem poder, Jesus o leão. Foi o nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome dana as 7 trovões foi o nome dado pra ser raptado e pra revelação.